Olá, nossa aula hoje será sobre o mecanismo do parto. O mecanismo do parto, ele constitui um conjunto de movimentos que o feto vai estar desenvolvendo como forma de adaptação dele ao trajeto do canal do parto. Então, nós temos 6 tempos no mecanismo do parto. O primeiro deles é a insinuação, o segundo, a descida ou progressão, o terceiro, a rotação interna da cabeça, o quarto, o desprendimento cefálico, o quinto, a rotação externa da cabeça e o sexto é o desprendimento dos troncos, dos ombros e tronco. Então, esses 6 tempos, eles fazem parte do mecanismo do parto e nós estaremos vendo cada um desses tempos. Aqui é uma imagem do feto no útero antes do início do mecanismo do parto. Então, percebam a posição que o feto está presente, bem como a relação da cabeça fetal com a bacia obstétrica, que nas imagens subsequentes, quando estaremos falando sobre o mecanismo do parto, cada uma das suas etapas, teremos mudanças relacionadas a essas questões. Então, nessa imagem, nós temos o polo cefálico flutuante antes da insinuação, que é a primeira etapa do mecanismo do parto. A insinuação, que é a primeira etapa, ela nada mais é do que a passagem da maior circunferência da apresentação fetal por meio do estreito superior da bacia. Então, essa maior circunferência da apresentação fetal é a cabeça fetal. Clinicamente, a insinuação ela pode ser percebida nas primigestas por volta de 15 dias antes do início do trabalho de parto. Então, nessas mulheres primigestas, a insinuação ela tende a ocorrer antes do início do trabalho de parto. Então, aí nós temos a estimativa de 15 dias. Ao se insinuar e descer, a cabeça fetal ela molda-se aos contornos da pelve materna, em razão da resistência do assoalho pélvico, reduzindo seu diâmetro com a flexão da cabeça. Então, teremos aí a flexão da cabeça, que vimos na aula anterior sobre os fatores do parto, bacia, feto e contração a respeito disso, e por a cabeça não ter os ossos do crânio não terem a sua junção ainda com suturas ósseas, elas serem suturas cartilaginosas, isso facilita com que a cabeça ela seja moldada e diminuída de tamanho para favorecer aí a evolução do parto. Aqui a imagem, tá, de uma cabeça fetal já insinuada, tá? Então ela já atingiu aí o estreito superior. Então na imagem dá para perceber claramente, tá, a respeito dessa questão. A descida da apresentação, ela é a passagem da cabeça fetal do estreito superior da bacia para o estreito inferior, e isso corresponde à segunda etapa do mecanismo do parto. Então, na anterior, que era a insinuação, ela estava no encaixe no estreito superior. Na descida da apresentação, ela migrou do estreito superior para o estreito inferior. Esse tempo ele se dá simultaneamente com a rotação interna da cabeça. Então, são 2 períodos clínicos, 2 mecanismos do parto que estarão ocorrendo de forma simultânea. E, nesse momento, usa-se o plano de Lee para avaliar o grau dessa descida fetal, que vimos anteriormente na aula sobre bacia, feto e contração a respeito do plano de Lee, o que ele acaba significando. A rotação interna da cabeça, como dito anteriormente, acontece em conjunto com a etapa anterior do mecanismo do parto, e ela visa alinhar a sutura sagital do feto com o diâmetro anteroposterior da pelve materna. Então, na imagem seguinte, isso vai ficar bem claro. Então, teremos aí o alinhamento da sutura sagital do feto com o diâmetro anteroposterior da pelve materna. Então, isso caracteriza a rotação interna da cabeça. Essa rotação, ela começa no nível das espinhas ciáticas e completa quando a cabeça fetal ela atinge a parte da pelve inferior. Então, aqui conseguimos ver a imagem antes
da rotação interna da cabeça. Então, percebam aqui na foto que aborda a cabeça fetal e a relação com a pelve materna, com a bacia obstétrica, o eixo aí da sutura sagital com o diâmetro anteroposterior da pelve. Então, eles não têm alinhamento. Com a rotação interna da cabeça completa realizada, teremos esse alinhamento, como dá para perceber na imagem. Então, o alinhamento da sutura sagital da cabeça fetal com o diâmetro anteroposterior da pelve materna. Então, quando tivermos esse alinhamento, temos aí a rotação interna da cabeça completa. Nesses 3 tempos do mecanismo do parto, a mulher, tá, a parturiente, ela já tem um desconforto acentuado aí devido às contrações elas estarem mais intensas e também pela compressão da apresentação do feto no canal do parto. Então, ela acaba tendo aí uma vivência de um desconforto muito maior. E nesse momento, onde os 3 tempos do mecanismo do parto já estão presentes, essa mulher ela está em alerta, em excitação, ela pode estar apresentando dor lombar e embaixo do ventre, tá? Que pode também expandir para outras áreas do corpo, náuseas, vômitos, rubor, pressão sobre a bexiga e reto também são frequentes sintomas que as mulheres acabam apresentando. Ela também pode se tornar irritada, perder o controle, sentir tremores nas pernas também. E ela tende a apresentar uma necessidade de fazer força. Então, são características normais que a mulher pode vivenciar percorrendo aí os 3 primeiros períodos, as 3 primeiras etapas do mecanismo do parto. O desprendimento da cabeça, que é o 4º tempo aí do mecanismo do parto, ele ocorre quando a cabeça fetal atinge o assoalho pélvico e se posiciona aí a região occipital na arcada púbica e também faz aí o movimento de deflexão para finalmente se exteriorizar na vulva. Então, até então o feto ele estava em posição de flexão, ou seja, o mento, tá, dele, o queixo, estava tocado na região do tórax. E aí, para o desprendimento da cabeça, ele vai fazer uma deflexão. E isso faz com que acabe ele se exteriorizando também na vulva. Então, o 4º período, a 4ª etapa do mecanismo do parto, ele corresponde aí ao desprendimento da cabeça. À medida que ocorre a extensão, a primeira região que aparece externamente é a região occipital, depois seguido a fronte, tá? O nariz, a boca e, por último, o mento. Então, são aí as regiões do feto no desprendimento da cabeça que vão estar aparecendo nessa sequência aí num parto normal. Aqui é a imagem que caracteriza esse momento do desprendimento da cabeça. Então, teremos aí uma sequência de movimentos que o feto vai acabar manifestando para que haja esse desprendimento da cabeça. A rotação externa da cabeça, ele é um movimento que a cabeça exteriorizada ela faz para voltar à posição anterior à rotação interna. Então, aquele alinhamento que teve na rotação interna da cabeça, ele vai voltar para a posição anterior, tá? Antes de ter acontecido essa rotação interna. Então, isso vai caracterizar a rotação externa da cabeça, esse retorno à posição anterior. É um movimento espontâneo que envolve o polo cefálico e também o tronco fetal. Aqui, tá? A rotação interna da cabeça, a imagem acaba demonstrando isso. Então, aqui na relação da cabeça fetal com a bacia obstétrica, a gente vê o retorno aí do desalinhamento da sutura sagital com o diâmetro anteroposterior da pelve da bacia obstétrica, voltando ao estágio anterior da rotação interna da cabeça. E aí, quando isso acontece, nós temos aí a rotação externa da cabeça presente, a 5ª etapa do mecanismo do parto. O desprendimento dos ombros e tronco é a 6ª etapa, e aí, quando isso acontece, nós temos aí o desprendimento do restante do corpo fetal. E
o nascimento ele está completo. Então, quando atingirmos isso, o nascimento está completo. E aqui nós temos a imagem que exemplifica essa situação a partir do desprendimento do ombro anterior, o desprendimento do ombro posterior e, depois disso, as outras estruturas corporais fetais, que eles vão ser desprendidos e o nascimento desse recém-nascido vai estar completo. Nestes últimos 3 estágios, tá? Esses últimos 3 tempos, a parturiente ela tende a sentir pressão sobre o reto, abaulamento do períneo também, começa a fazer força por conta própria, pode aparecer também suor na face, especialmente na região do buço. Ela tende a referir uma vontade de evacuar e frequentemente apresenta-se excitada, impaciente, irritada e sem desejo de ser tocada. Pode chorar quando descontrolada também. Então, são sinais comuns da parturiente estar manifestando nesses 3 últimos estágios aí, tempos do mecanismo do parto. Sons de tranidos e a vocalização expiratória também são frequentes. Disso tudo, temos alguns sinais que indicam que a mulher ela está iniciando um trabalho de parto ou está em fase de vias a iniciar um trabalho de parto. Então, são sinais que podem estar indicando esses sinais de proximidade do trabalho de parto. Entre esses sinais, nós temos a insinuação ou o encaixe. Então, quando o bebê se insinua ou quando o bebê se encaixa, tá? Isso nas primíparas, como nós falamos anteriormente, acontece em torno de 15 dias anterior do início do trabalho de parto. Nas multíparas, essa insinuação ela pode estar acontecendo aí no início do trabalho de parto, tá? Às vezes não acontece antes, como nas primíparas. As contrações de Braxton Hicks mais intensas, mais regulares, também, certo? São sinais aí de proximidade do trabalho de parto. A eliminação do tampão mucoso, também. A ruptura espontânea das membranas, a ruptura da bolsa amniótica. Modificações cervicais, então, o colo uterino se tornando mais macio. E a mulher também apresentando um surto de energia. Então, são sinais aí que podem indicar o início do trabalho de parto e que precisa ficar atento e orientar as mulheres nesse sentido. É importante também identificarmos um trabalho de parto verdadeiro de um trabalho de parto falso. E aí nós temos considerações importantes a estarem sendo feitas, e principalmente de orientação às mulheres, tá, gestantes, como, por exemplo, o intervalo das contrações, a intensidade dessas contrações, a questão do repouso e quando que ela deve procurar o hospital. Então, no trabalho de parto verdadeiro, as contrações, elas apresentam regulares que se tornam menores e em torno de 4 a 6 minutos, tá? Com duração de 30 a 60 segundos cada contração. Nas mulheres com falso trabalho de parto, isso já vai ser bem irregular. Então, não vai ter um tempo aí próximo de uma contração para outra, como temos aí no trabalho de parto verdadeiro. A intensidade dessas contrações, elas vão se intensificando de acordo com o tempo no trabalho de parto verdadeiro, e no falso trabalho de parto, ela é fraca e ela não se altera também com o passar do tempo. As contrações, elas não cessam no trabalho de parto verdadeiro, já no falso, elas diminuem e podem até cessar com o repouso. E deve-se ir ao hospital quando as contrações elas estiverem regulares, com intervalo de 5 minutos e a duração de 45 a 60 segundos no trabalho de parto verdadeiro. E aí, no falso, tem que se observar essa regularidade dessas contrações, mas geralmente não é indicado a procura ao hospital, porque não é um verdadeiro trabalho de parto. E aí as mulheres precisam saber desses pontos para também poder identificar e aí procurar o melhor local para ajuda, a unidade básica de saúde ou o hospital propriamente dito. Então, por hoje é isso.
E aqui estão os meus contatos nas redes sociais para vocês acessarem, curtirem, compartilharem à vontade. Então, até a próxima.